A paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é seu amigo em Cristo, Leandro Garcia, e neste momento nós vamos a mais um estudo bíblico, nesta oportunidade, falando sobre a morte de Cristo. A morte de Cristo é extremamente importante para o cristão, pois ela representa algumas coisas que vale a pena refletirmos neste nosso estudo. A morte de Cristo para a nossa vida, ela é importantíssima, pois a morte de Cristo foi sacrificial. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A morte de Cristo é importante, porque a morte de Cristo ela foi vicária. Isso significa que ele morreu não para o seu próprio bem, mas para o bem dos outros. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo de número 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A morte de Cristo é importante na nossa vida, porque ela foi propiciatória. Ou seja, a morte de Cristo, ela foi em prol dos pecadores, satisfazendo a justiça de Deus. Ou seja, ela satisfez a justiça divina. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 25. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. A morte de Cristo é importante porque ela foi expiatória. Expiação significa cobrir, e transmite a ideia de cobrir o pecado mediante um resgate, para que haja reparação ou uma restituição pelo delito cometido, ou seja, uma reconciliação. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. A morte de Cristo é importante, pois ela foi vitoriosa, triunfante, pois em sua morte na cruz, Cristo despojou principados e potestades e deles triunfou. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14 e 15. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, gravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo.